Então nós vemos o profeta Jeremias olhando a situação do seu povo, chorando e clamando diante de Deus. Vamos ver Samuel se comportando da mesma maneira, olhando a situação, lamentou pelo seu povo, pela decisão do seu povo em querer um rei, em imitar os povos ímpios, em substituir Deus, colocar um rei no lugar. E assim também hoje nós estamos vendo tantos crentes trocando o legítimo evangelho por outro evangelho, trocando o verdadeiro Deus por outro Deus, e na maioria das vezes pelo Mamon, o Deus do dinheiro. E a Bíblia já adverte: o amor excessivo, esse amor implacável, esse amor interesseiro pelo dinheiro, traz uma cegueira ao homem e conduz à perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então cuidado com isso. O desejo pelo enriquecimento está trazendo um grande prejuízo para a igreja. Tomemos cuidado com isso. Então meditemos sobre a situação do nosso país, dos outros países. Vamos ver o que está acontecendo no mundo, as grandes tragédias. Vamos ver e vamos orar por essas pessoas. Vamos lamentar diante de Deus, interceder por essas pessoas. Vamos fazer todo o possível para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que leve até essas pessoas. Alguns de nós, coloquemos-nos diante de Deus, nos oferecendo para sermos enviados a ajudar essas pessoas, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, a pregação legítima da palavra de Deus. Então nós temos visto nessa lição de hoje, Deus falando aí sobre a losna, sobre Absinto. Então tudo isso significando a tristeza, a aflição que se abateria sobre aquela nação, o juízo de Deus. O território de Judá, aquele povo, deveria ter aprendido com tanto juízo que veio sobre Israel do norte, mas não aprenderam, não se converteram. Deveriam ter visto os sinais, deveriam ter visto o resultado pelos pecados de Israel, mas não perceberam, estavam ocupados demais, se divertindo, estavam ocupados demais na idolatria, nas suas festas pagãs, e não perceberam. Jeremias chega até a convocar lamentadores profissionais, as carpideiras, mulheres que eram contratadas para chorar em velórios, e ele chega até a contratar essas mulheres, como se pudesse com isso fazer alguma coisa. Porque as pessoas que choram por dinheiro não tem valor diante de Deus essa intercessão. Essas pessoas que andam chorando, se lamentando pelas suas próprias misérias, pelos seus próprios pecados, então não podem estar intercedendo pelas nações, intercedendo pelas pessoas. Eles estão chorando por si mesmos, estão tão ocupados em chorar por si mesmos que não tem tempo para orar e chorar e lamentar, interceder pelos outros. E aí chega a dizer que a morte subiu pelas janelas. Então trancava as portas, mas a morte entrava pelas janelas. O juízo estava decretado sobre Judá pelo seu pecado. Então eles tentavam de toda maneira parar o juízo, mas não se convertiam. Então não adiantava, o juízo chegava por outra parte. Tentavam fazer acordos políticos com os exércitos inimigos, mas não adiantava. E a destruição veio sobre eles, o juízo veio sobre eles, porque não se converteram ao Senhor. Nós vamos ver que o ministério de Jeremias começa na época do rei Josias, quando Josias, ali, seus servos encontraram o livro da lei no templo, e ele foi ler juntamente com os sacerdotes, ensinar o povo. Houve uma grande conversão, um grande avivamento, começaram a destruir os ídolos e tudo mais, mas foi uma coisa passageira. Logo Josias faleceu e seus substitutos esqueceram-se da lei do Senhor, esqueceram-se de tudo que foi proclamado, ensinado, e voltaram à idolatria,
a rebeldia contra Deus. E é interessante nós vermos que a profecia de Jeremias a respeito dos 70 anos, né, de cativeiro babilônico, é que foi inspirado Daniel, o profeta Daniel, que estava lá no exílio na Babilônia, que foi orar e buscar a Deus e saber a revelação de Deus quando aquele tempo, 70 anos de cativeiro, iria terminar. E Daniel então recebeu a revelação de Deus sobre isso. E veja que Daniel começou então a interceder pelo fim desses 70 anos e agora interceder para que a nação de Israel novamente fosse restaurada. Vamos passar agora aí o nosso questionário, onde nós estaremos passando por cada parte, cada tópico da nossa lição. Vamos ver, nosso questionário começa aí com texto áureo para completar. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então Tiago está nos ensinando que primeiro nós temos que sentir as nossas misérias. Primeira coisa, sentir. O povo no tempo de Jeremias tinha um grande problema, eles não sentiam a sua miséria. Eles não percebiam a situação que estavam. Eles não percebiam o iminente juízo de Deus sobre eles. E assim tem muita gente vivendo hoje como se Deus não existisse, como se não houvesse um juízo de Deus. Muita gente vivendo como se não houvesse inferno, como se não houvesse uma condenação eterna. Gente vivendo dentro da igreja como se pudesse enganar todo mundo e enganar também a Deus. Então, primeiro é preciso sentir, perceber a situação em que se encontra. E depois, percebendo isso, então, lamentar, chorar, converter, mudar de rumo, de atitude. Então, lamentar e chorar, lamentar por estar em pecado, por estar distante de Deus, afastado de Deus. E depois, converter. Aqui diz converter o riso em pranto. Então você vivia feliz, alegre, uma falsa alegria, uma falsa felicidade no meio do pecado. Converta isso em pranto, em choro diante de Deus, de arrependimento diante de Deus. Você vivia como se tudo estivesse bem, fantasiando, como se tudo fosse uma festa. Pois converta isso em tristeza, porque a sua situação está triste diante de Deus. É para lamentar, chorar, se arrepender, se converter, mudar de rumo realmente. Buscar a face do Senhor, antes que seja tarde demais. Depois nós temos aí na nossa verdade prática, para completar também. Quebrantemo-nos diante de Deus, somente assim haveremos de viver em um grande e singular avivamento. Ele quer e vai operar maravilhas no meio do seu povo, mas é preciso chorar aos pés do Senhor. Então o desejo de Deus é operar maravilhas, é salvar, é curar, é libertar, sempre trazer bênção. O desejo de Deus é só bom para nós. Já a palavra de Deus diz para nós, toda boa dádiva desce do céu, desce de Deus. Deus só quer o bem para nós. Mas é preciso que nós nos quebrantemos diante de Deus. Que nós nos coloquemos na posição que Deus deseja. Que nós nos coloquemos à disposição de Deus para sermos usados por Deus. Então, choremos aos pés do Senhor. Agora, número 3, dentro da introdução. Qual foi o lamento de John Knox ao ver seu país despencando no inferno? Pois ele bem sabia que se Deus não interviesse na história da Escócia, já não lhe restaria qualquer esperança.
Devido ao seu clamor, lembrou-se o Todo-Poderoso dos escoceses, enviando-lhes um grande avivamento, cujos frutos ainda são abundantes. Então, qual foi esse lamento de John Knox? Então nós vamos ver que é: dá-me a Escócia, senão morrerei.